Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E aí, pessoal? Como foi dito aí, né? Não consegui mandar o vídeo no horário, então não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Bem, pessoal, também já foi dito, né? Hoje a gente retoma as aulas através dos assuntos já da quarta unidade, né? Como também já falei, dividido em 4 capítulos, né? O capítulo de hoje fala sobre a unificação italiana e a unificação alemã, né? A página 3 aí. Só que eu quero fazer um vídeo para um vídeo não ficar muito cansativo, para ser um assunto mais resumido, porém mais bem trabalhado, né? Nós vamos dividir esse assunto em 2 ou 3 vídeos, né? Porque dentro desse tema ainda iremos falar sobre a Comuna de Paris. Então, Comuna de Paris eu acho que eu vou fazer um vídeo à parte. Então, para a aula de hoje, a gente vai falar sobre de hoje não, para a aula de agora, né? Esse vídeo agora, nós vamos falar sobre a unificação italiana. Bem, para falarmos desse assunto, né, de unificação de territórios, a gente deve relembrar o período ali entre o final da Idade Média para o início da Idade Moderna, que foi o surgimento dos estados nacionais modernos, ou seja, as nações. Destacamos aí Portugal, né, que vai dar início ao processo de expansão marítima, ou seja, vai buscar explorar outras regiões através da formação do seu estado nacional moderno. A Espanha, né, o surgimento da Espanha, o surgimento da França, da Inglaterra, né, da Holanda, da Bélgica, né, do Império Austro-Húngaro, né? Então são grandes impérios. O Império Russo, né? São impérios que tinham surgido através da unificação dos territórios. Entretanto, a região aí da Germânia, né, que vai se tornar a Alemanha, na atualidade ela vai se tornar a Alemanha, e aquela região o território era todo fragmentado em pequenos reinos. Acontecia isso também na Península Itálica, né, no qual estava ali divididas em pequenos reinos, em vários pequenos reinos. Então havia necessidade de unificação. Então você deve se questionar, né, por que a necessidade de unificação? Porque o território fragmentado, né, ele fica mais enfraquecido. Ficando enfraquecido politicamente, então essas grandes potências, né, que já tinham se unificado, eles vão buscar colonizar, né? Ou melhor, vão buscar explorar essas regiões. Mas explorar o quê? Vão explorar o que eles já haviam explorado dentro das suas próprias nações, que são os recursos naturais, né? A mão de obra barata, o mercado consumidor. Então, essas regiões, né, que estavam enfraquecidas em pequenos reinos, ficaram submissas ou sob o poder das grandes potências. Então, eles começaram a discutir ali de que forma eles poderiam se fortalecer através da unificação. Bem, como a gente vai falar sobre a unificação italiana, nós passamos a analisar aí o território italiano através da sua economia, né? Eu ilustrei esse mapa aí que é a Península Itálica, né? Como está a região norte, que era uma região industrializada, e a região sul, né, que era uma região agrária, enquanto o centro da Península Itálica era dominado pela Igreja Católica. Analisando a economia, né, a divisão aí desse território, nós observamos que a região, ou melhor, o reino de Piemonte-Sardenha, né, sob a governança de Vítor Emanuel, era um dos reinos mais ricos e ele tinha interesse em unificar o território italiano porque aí poderia fortalecer o seu poder, né? E poderia evitar que continuasse o processo de exploração das grandes potências, né? Por exemplo, o reino de Lombardia, o reino de Veneto, né? De Veneza, né? O reino de Parma era todo dominado pela Áustria, enquanto o reino de Piemonte e Sardenha buscava anexar esses territórios ao seu próprio território, né? Que no caso aumentaria os poderes do reino de Piemonte e Sardenha e aumentando também suas riquezas, que era uma região muito industrializada. Já a região sul, né, da Península Itálica era uma região muito pobre, né, muito atrasada ainda, agrária, feudalizada, né? E quando houve a lei do cercamento, muitas pessoas tiveram que sair das áreas rurais e ir para as áreas urbanas, né? Muitas pessoas também saíram dessa região, né, e para vir colonizar o Brasil, ajudaram a colonizar o Brasil, porque eles saíram de uma região agrária em busca de terras no Brasil, já que lá, né, na Itália, naquele momento, estava havendo os cercamentos das terras e as pessoas não tinham para onde ir.
e revoltados, né, com aquela situação de miséria que aquela população estava vivendo. Então eles vão ter interesse em unificar um território, interesse em montar um governo fortalecido, um governo socialista até, né, para que atendesse às necessidades da população. Então a gente vê dois contextos diferentes. Enquanto o norte tinha interesses imperialistas e capitalistas, o sul, né, tinha interesses mais socialistas, mais comunistas. Para resumir essa introdução, né, o que impedia a unificação da Itália, né, no norte era o Império Austro-Húngaro, que dominava aquela região ali do norte, e a Igreja Católica, né, que dominava o centro e tinha o apoio dos franceses. Então os franceses apoiavam a Igreja, e a França já era um grande império, a Áustria já era um grande império, e qual desses reinos ia se manifestar contra um grande império? E na região sul, o que impedia o processo de unificação era a falta de uma liderança, de alguém líder para liderar aquela população pobre, né, para que eles fizessem manifestações e conseguissem conquistar os seus direitos. O reino de Piemonte e Sardenha era o reino mais próspero, né, da Península Itálica. E ele estava sob a governança desse cara aí, Vítor Emanuel III, esqueci de colocar o nome dele na imagem. E ele buscou, né, ele lutava para a unificação do território, para poder expandir, né, as riquezas e tornar também o Estado forte. Para isso, né, Vítor Emanuel vai nomear aí o Conde de Cavour, né, o Camilo Benso de Cavour, que é esse cara aí da imagem. E o Conde de Cavour ele vai exercer o poder executivo, né, e ele vai buscar meios para que ocorra realmente essa unificação. Então Cavour vai buscar, né, aliados para enfrentar a Áustria, né? Ele vai entrar ao lado da França e da Inglaterra na guerra da Crimeia contra os russos. Isso acontece em 1855. Em 1858, os resultados, né, dessa participação na guerra da Crimeia vão fazer efeito, porque Cavour vai afirmar um acordo com Napoleão III da França. Vão fazer uma aliança no qual as tropas francesas, né, vão auxiliar o rei de Piemonte e Sardenha a libertar os estados do norte da Península Itálica do domínio austríaco, né? E em troca a França vai receber, né, as regiões aí de Nice e Savoia, no qual além dessa região que vai ficar sob domínio francês, eles ainda vão receber uma ajuda financeira, né, e também uma liberdade comercial. Aí, em 1958, né, depois de lutar e vencer os austríacos, o reino de Piemonte e Sardenha ele vai conseguir anexar alguns territórios, como é o caso da Lombardia, os ducados de Toscana, Parma e Modena, né, e parte setentrional dos estados pontifícios, como se dá para ver aí no mapa. Só que a França, né, ela vai se envolver em outro conflito contra os prussianos, né, que também buscavam a unificação dos seus territórios, e ele vai ser obrigado a se retirar da guerra. E Veneza, que era uma das cidades mais ricas lá da Península Itálica, ela vai continuar sobre os domínios austríacos. Já a partir aí de 1860, né, no sul da Península Itálica, esse cara aí, Giuseppe Garibaldi, concílio dos chamados Camisas Vermelhas, né, vai derrotar Fernando II, que era o rei das duas Sicílias. E aí, no dia 17 de março de 1861, né, Vítor Emanuel, que era o rei de Piemonte e Sardenha, ele vai ser proclamado o rei da Itália. Só que em Roma, né, o Papa, que era auxiliado pelas tropas francesas, ele ainda resistia à unificação. Entretanto, né, a França vai estar envolvida num conflito ainda com a Prússia, né? Isso vai obrigar as tropas francesas a se retirarem, né, de Roma. E o exército italiano vai acabar invadindo Roma em 1870 e em julho, né, de 1871, a cidade de Roma ela vai se tornar a capital da Itália, ou seja, vai ocorrer toda a unificação da Itália. Devido a essa guerra, né, dessa tomada das terras da igreja, vai haver um desligamento entre a igreja, né, o Papa, e o Estado italiano, então vai haver uma separação. E o que vai acontecer é que esse problema só vai resolvido lá no governo de Mussolini, a partir de 1929, um tratado de Latrão, no qual vai ser criado o Estado Vaticano, né, que existe até hoje, mas isso vai ser resolvido já lá durante o regime totalitário de Mussolini. Ao conquistar, né, os estados pontifícios, aí consolidou-se, né, a unificação da Itália.
Agora a Itália era um país unificado, né, sob a governança de Vítor Emanuel. As ideias capitalistas, né, as ideias da burguesia vão ser colocadas em práticas, enquanto as ideias de Giuseppe Garibaldi, né, de um governo mais revolucionário, um governo mais popular, vão ser colocadas de lado. Eles ajudaram a unificação, mas na hora, né, das ideias serem colocadas em prática, eles foram excluídos dessas ideias. E aí vai continuar aquele processo, como a gente já viu, né, como vai acontecer no Brasil, que vai ocorrer uma imigração muito grande de italianos para o Brasil em decorrência desse esquecimento da população, né? A população vai ser esquecida, a população mais pobre vai ficar lá excluída dos direitos políticos, dos direitos sociais, etc. Bem, sobre o assunto da Itália é esse, né? E aí fico devendo a vocês, né, na próxima aula, que é o assunto sobre a unificação da Alemanha. Tenham todos um bom dia e até a próxima. Se vocês quiserem ir adiantando aí as atividades do módulo, não tem problema, são as atividades aí da página 7, 8 e 9, né? Mas quem não quiser mandar agora, espera a aula aí sobre a unificação alemã, que vocês podem fazer, tá bom? Então tenham todos um bom dia.